Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje vem nos chamar a atenção para a síntese da vida cristã, digamos o miolo da nossa vida cristã, apresentando algumas características, alguns aspectos fundamentais da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que é modelo para todos nós, porque Ele é o nosso mestre, Ele é aquele que nos mostra, nos aponta o caminho e nos mostra também como nós devemos seguir neste caminho. O nosso estilo de vida, chamados assim a termos os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira imagem que nós vemos na liturgia de hoje a respeito de Jesus é a do servo sofredor, a do servo que é justo, que é fiel aos projetos de Deus na sua vida, por isso é um servo sofredor, que sofre as consequências da sua fidelidade. Isso é muito importante nós percebermos, meus irmãos, porque não é que porque nós somos fiéis a Deus e aos seus mandamentos que nós não sofremos. Muito pelo contrário, sofremos muito. O próprio Jesus diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque herdarão o reino dos céus. Então o sofrimento na vida do cristão faz parte da sua vida. Mas é um sofrimento cheio de sentido também. Não é um sofrimento de alguém iludido da vida, que não se encontrou na sua vocação, ou alguém totalmente mal resolvido na sua caminhada. Muito pelo contrário. Aquele que assume a sua vocação e é fiel, é muito bem resolvido na sua vida. É claro que vai sempre sendo lapidado, vai sempre sendo trabalhado, mas é decidido, é resolvido, não é iludido. Por isso, o seu sofrimento é cheio de sentido, não é um sofrimento em vão. Agora, quando nós fugimos da missão, quando nós fugimos da nossa vocação, daí sim, é um sofrimento onde nós não encontramos saída, não encontramos soluções para os nossos problemas, porque afinal nós estamos fugindo do propósito de Deus na nossa vida. Mas quando realmente assumimos a nossa vocação, o sofrimento tem muito sentido, porque é o sofrimento daquele que oferece a sua vida, como Jesus ofereceu a sua vida. Passou pelos sofrimentos justamente porque foi fiel à sua vocação. Nós encontramos saída sim para o sofrimento, nós encontramos o pleno sentido para os sofrimentos que passamos quando somos fiéis a Jesus, ao projeto de Deus na nossa vida. E como nós ouvimos da profecia de Isaías sobre esse servo sofredor, ele trará uma nova descendência, uma nova geração, uma descendência duradoura. E nós, meus irmãos, somos chamados a fazer parte desta descendência, também dos servos fiéis, do servo justo, do servo que sofre as consequências da sua fidelidade. E é nesta fidelidade, nesse serviço que nos faz sofrer, que nós encontramos a luz, que nós encontramos a ciência perfeita. Como diz São Paulo em suas cartas, nós encontramos na cruz a loucura para o mundo, mas para nós a sabedoria. Porque na cruz nós encontramos o sofrimento de se oferecer pelo próximo, por aquele que precisa de mim. Aqui está a dinâmica do sofrimento na vida cristã, meus irmãos. Não é ficar se flagelando, se condenando, se martirizando, mas é servir.
Sofrimento e serviço vêm junto. E é sofrido porque exige de nós renúncias, exige de nós sairmos do egoísmo, do nosso orgulho, da nossa zona de conforto. Está muito bom aqui, mas quando nós somos chamados a servir, a ir ao encontro do próximo, nós sofremos. Não é fácil não, é exigente. Muitas vezes é difícil lavar os pés do nosso irmão, quem dirá daquele a quem nós não vamos muito com a cara. Mas é justamente esse o caminho da nossa libertação, para fugirmos do nosso mundinho, do nosso fechamento, porque isso sim é sofrimento que não tem volta. Mas o sofrimento de largar tudo, ir ao encontro do meu irmão, de ajudar o meu irmão, de servir o meu irmão, a minha comunidade, esse sofrimento é cheio de sentido. Para ilustrar um pouco mais essa visão do sofrimento do servo sofredor, nós podemos olhar para a figura de uma mãe, ou a figura de um pai. Não é porque a família é muito bela, muito bem estruturada, que não vai haver sofrimento. A mãe tem que sofrer para ter um filho, tem que sofrer para alimentar o seu filho. Às vezes passa noites em claro, no sofrimento, não é fácil. Mas aqui também está uma outra palavra que vem junto com o sofrimento, que é o amor. Sofrimento, serviço e amor é um tripé da vida cristã que sempre está presente na vida do autêntico cristão, daquele que realmente assume a sua vocação. Um pai também sofre, tem que labutar, tem que sair de sua casa para buscar um trabalho, um emprego, para trazer o pão na mesa. Quando o pai ou a mãe fogem dessa sua missão, dessa sua vocação, ele está sofrendo por peso na consciência ou por outras coisas, mas quando ele assume a sua vocação, ele sofre por amor, ele dá pleno sentido para esse sofrimento. Então assim nós entendemos, meus irmãos, a dinâmica de Jesus, a dinâmica do Evangelho, aquilo que Jesus nos propõe a vivermos no nosso dia a dia. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, nós vemos a mesma pessoa de Jesus Cristo, agora como sumo sacerdote iminente, aquele que está no trono da glória, no trono da graça, mas que se compadece com o seu povo, que é solidário com todos nós. Sabe por quê? Porque Jesus não nos salvou lá de cima, do trono da sua graça, do trono da sua glória, entre os anjos e os arcanjos, mas Ele nos salvou descendo até a nossa miséria. O Altíssimo se fez baixíssimo e assim nos resgatou. Por isso Ele se solidariza conosco, Ele se compadece conosco. E aqui está uma outra compreensão do sofrimento, meus irmãos. Quando nós sofremos, aprendemos a lidar com os sofrimentos, nós aprendemos a ser solidários com os nossos irmãos também. Se nós estivéssemos sempre lá em cima, lá no topo, nariz empinado, querendo dominar todo mundo, e não passássemos pelo sofrimento, nós não saberíamos o que é sentir compaixão, o que é sentir misericórdia, o que é sentir a dor do irmão, o sofrimento que ele passa. Por isso que Jesus quis nos salvar assim, passando pela cruz, passando pela dor, pelo sofrimento, para que nós aprendêssemos que é por ali que nós vamos nos lapidando, vamos nos purificando e vamos encontrando o caminho da verdadeira glória, da verdadeira graça, a coroa da glória que Deus nos dá.
Nós podemos também perceber, meus irmãos, que o sofrimento nos ajuda a não nos acomodarmos com as glórias, com os prodígios, com os louvores deste mundo, porque tudo isso aqui passa, tudo isso aqui é ilusão, tudo que nós adquirimos, tudo que nós conquistamos, tem o seu valor, é claro, não deve ser desconsiderado, mas nós estamos em busca de algo muito maior, as coisas do alto. Por isso que o sofrimento, as dificuldades, as quedas, nos ajudam a não nos acomodarmos com as glórias deste mundo. Jesus na Via Sacra caiu 3 vezes, para que nós soubéssemos que as quedas nos ajudam a tomarmos consciência da nossa vulnerabilidade como seres humanos, da nossa limitação, de que não podemos ser autossuficientes, de que não podemos ser ambiciosos e que o nosso trono deve ser o trono da glória, o trono do céu. Só que o Evangelho vai nos decepcionar, como com certeza decepcionou um pouco Jesus no início desse Evangelho. Os discípulos, depois de ouvirem por 3 vezes o anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus, vão pedir o quê? Um lugar de destaque. Mestre, nós queremos que faças por nós aquilo que vamos pedir. Já começaram mal, porque já queriam tomar autoridade em cima do Mestre. Queremos que tu faças isto. Quantas vezes caímos nesta lógica de querermos dominar o próprio Jesus, usar Jesus, instrumentalizá-lo para os nossos interesses particulares. E Jesus vai ensinar o caminho do martírio para eles, o caminho da cruz, o caminho do serviço. Eles queriam ter um lugarzinho lá no trono que Jesus iria conquistar, porque segundo eles, Jesus estava prestes a conquistar o império daquela época. Estava prestes a conquistar Jerusalém. Mal sabia eles de que Jesus estava prestes a assumir o trono da cruz. A maior prova de Deus, do amor de Deus para conosco. E é interessante nós percebermos, um queria sentar à direita de Jesus, o outro queria sentar à esquerda. E na cruz, quais foram os 2 que estavam nos lados de Jesus, à direita e à esquerda? 2 ladrões. Quantas vezes, meus irmãos, nós, na nossa ambição, na nossa soberba, de querermos ser mais, de querermos abusar do nosso poder, da nossa autoridade, nós nos frustramos, nós nos iludimos, porque afinal não é essa a proposta que Deus veio trazer para nós, mas a proposta é do serviço, é a do serviço. Por isso que Jesus vai dizer, vós não sabeis o que pedis. Nós às vezes não sabemos o que pedir também não. Precisamos pedir ajuda para o Espírito Santo, hein? Precisamos pedir ajuda para Deus. Senhor, eu não sei o que pedir. O próprio São Paulo diz, não sabemos como pedir. Por isso pedimos o Espírito Santo que venha com gemidos inefáveis e nos ajude a pedir. Nos ensine a pedir o que realmente nos convém. Pedir a vontade de Deus para a nossa vida. Daí sim, nós seremos felizes. Por isso, meus irmãos, que nós não sigamos a lógica do mundo, a lógica dos governantes deste mundo, dos poderosos deste mundo. Como diz a própria Virgem Maria, o Senhor derruba do trono os poderosos, mas eleva os humildes. Aqueles que querem ser grandes, se fazendo servos. Aqueles que querem ser os primeiros, se fazendo escravos. Nós não podemos abusar do poder. O próprio Papa tem como título servo dos servos de Deus. Nós estamos na igreja
não para nos destacarmos, para sermos aplaudidos, elogiados, mas estamos na igreja para dizer sempre assim: que Ele cresça e que eu diminua, que Ele cresça em mim e que eu diminua. Assim realmente cumpriremos a nossa vocação de cristãos, e que o nosso lema de vida, e que esta frase seja para você, para mim, a inspiração desta semana. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. É sofrido, não é fácil não. Preciso sair de mim, ir ao encontro do outro, mas é uma causa que vale a pena fazer, porque é por Jesus Cristo e a nossa glória. Nós já somos vitoriosos em Jesus Cristo. Ele já está lá, o sumo e eterno sacerdote, a nos esperar. Quando eu fui ordenado diácono, uma frase que o bispo disse que me chamou a atenção foi, e que talvez vocês conheçam: quem não vive para servir, não serve para viver. Que nós aprendamos a servir para encontrarmos o verdadeiro sentido da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.